Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é sobre direito penal. A gente vai bater um papo, vai conversar de novo com o advogado Márcio Berti. Doutor Márcio Berti, seja bem-vindo novamente ao Diálogos com a Ju. Hoje o nosso bate-papo, a gente vai conversar sobre a prisão do Robinho aqui no Brasil. O que o doutor Márcio Berti tinha a ver com essa história? Vocês vão entender, porque ele esteve no STJ há poucos dias, fez uma defesa oral e a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente também vai falar um pouco sobre a questão da saidinha dos presos. Vai sancionar, não vai sancionar, vai vigorar, não vai? Enfim, vamos dar continuidade nesse assunto que rende muita polêmica, né? Doutor, seja bem-vindo. Olá, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Ju, de estar aqui falando com você, com seus telespectadores. É sempre um prazer muito grande, até porque a gente sempre debate temas importantes, atuais, e eu acho que isso é importante. Bom, há poucos dias o doutor esteve no STJ, fez uma sustentação oral como procurador jurídico da Associação Nacional da Advocacia Criminal, da ANACRIM. O doutor podia falar um pouquinho para a gente sobre o objetivo dessa sustentação oral feita no STJ? Então, todos sabem que eu sou Procurador-Geral Nacional da ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal. Desde 2021 eu venho ocupando esse cargo e tenho colocado a ANACRIM no centro dos debates dos temas mais importantes que envolvem o direito penal, o processo penal e a execução penal, assuntos que estão em trâmite nas cortes superiores, no STJ e no STF, e o caso Robinho foi um desses. Temos atuado como amicus curiae em muitos processos e agora também estamos tomando uma outra frente. Nós criamos um núcleo de ações diretas que é para começar a atuar no Supremo Tribunal Federal em ações de controle de constitucionalidade. Ótimo. Bom, para quem está acompanhando a gente e não sabe talvez o início do desenrolar de toda a história, Robinho teria cometido um crime de estupro na Itália. Ele foi julgado e condenado na Itália. Como o Brasil não extradita, né, seus cidadãos natos, enfim, ele foi solicitado pelo governo da Itália que ele cumprisse a pena no Brasil. O entendimento da ANACRIM é que isso não poderia acontecer, certo? Então, nós nos habilitamos nesse processo como amicus curiae em março do ano passado, salvo engano. Fomos admitidos pelo relator, o ministro Francisco Falcão, e até então, para que as pessoas entendam, né, a discussão que se travou no Brasil não era em relação ao cometimento do crime lá na Itália, se ele tinha cometido ou não crime de estupro, enfim, isso já era uma questão decidida pela justiça italiana. Superada já. Superada. Né? Então a discussão era sobre a possibilidade ou não da homologação dessa decisão da Itália aqui no Brasil. Num primeiro momento nós nos habilitamos e defendemos algumas teses. Na minha sustentação oral eu pontuei as duas que eu considero mais importantes, até por conta do tempo lá, sendo a primeira a questão da irretroatividade da lei de imigração, que é uma lei de 2017, portanto, a indagação era se essa lei poderia retroagir para alcançar um fato ocorrido antes da sua vigência, porque o fato pelo qual o Robinho foi condenado na Itália aconteceu em 2013. E o segundo dizia respeito ao decreto 862 de 93, que é um decreto de cooperação em justiça penal que foi firmado entre a República da Itália e a República do Brasil. Esse decreto não prevê a possibilidade da extradição executória que a gente fala. Então nós fomos lá basicamente para defender esse posicionamento. Para que as pessoas entendam, a ANACRIM não estava ali defendendo o Robinho, muito embora a tese pudesse favorecê-lo, mas muito por conta dessa particularidade do caso dele, do fato ter sido anterior à entrada em vigor da lei de imigração. Ocorre que depois do julgamento eu fiquei meio inquieto. E algumas coisas não saem da cabeça. Eu voltei de Brasília na quinta-feira, no final da tarde, daí eu tinha um monte de coisa para fazer no escritório, não consegui ainda me debruçar sobre o tema, mas tenho dúvida se a lei de imigração se aplicaria ao brasileiro nato. Tá? Eu já vi pessoas defendendo que não se aplicam. Eu preciso baixar
a exposição de motivos dessa lei, eu quero estudar esse tema. E também me inquieta a possibilidade da extradição executória, porque me parece uma burla a vedação da extradição do brasileiro nato. Muito embora não haja entrega do corpo, é como se fosse, porque a única coisa que vai mudar nessa situação é o local de cumprimento de pena. Ou seja, o Brasil não extradita o brasileiro, mas possibilita a extradição da execução, vamos dizer assim. Então, eu tenho isso muito presente em mim, assim, até por dúvidas e uma curiosidade acadêmica, né? Então, quero estudar mais isso, né? Até para poder criticar com mais profundidade, com mais técnica, né? A decisão que foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, que vem aplicando a lei de imigração em diversos outros casos, né? Não é a primeira homologação de decisão estrangeira que o STJ julga. Seria a primeira em que a Corte Especial se debruçaria sobre a questão da retroatividade ou não da lei de imigração, porque nós temos um princípio na Constituição e também no Código Penal, está lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição e no artigo 2º do Código Penal, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E me parece claro que o artigo da lei de imigração que permite, né, essa execução de uma decisão estrangeira no território nacional, ela tem um caráter de natureza material e, portanto, ela não poderia retroagir. O voto do ministro Raul Araújo, que abriu a divergência, foi o segundo a votar, inclusive, aborda muito bem isso. E ele aborda essa questão da aplicação da lei de imigração ao brasileiro. Só que o sistema do STJ, a central do processo eletrônico, está fora do ar até o dia 31. Então eu não consegui acessar o processo para ver se já foram inseridos nos autos os votos, porque isso vai me auxiliar também nessa pesquisa e nesse estudo. Bom, a gente teve mais uma situação também, que foi o cumprimento imediato da pena, né? Tão logo saiu a decisão, o Robinho já foi para a cadeia. Isso também, do seu ponto de vista, isso é possível ou teria que se esperar o processo no chamado trânsito em julgado? Eu acho que aí há duas questões. Eu não concordo com a decisão do STJ por dois motivos. Primeiro, porque eu entendo que há uma usurpação da sua competência. A competência dele é homologar a decisão estrangeira e não determinar a sua execução. Esse é o primeiro ponto. Isso foi muito bem levantado pelo ministro Raul Araújo. E o segundo ponto, que me parece primordial, é em relação a essa execução imediata, enquanto a decisão de homologação não transitou em julgado. Os que defenderam a execução imediata estão dizendo, olha, mas a decisão na Itália transitou em julgado. Ok, mas a decisão de homologação dessa decisão, que foi essa tomada pelo STJ, não transitou em julgado. E é justamente essa decisão de homologação que dá eficácia àquela decisão italiana. E essa decisão de homologação é passível de recurso. E é passível de ser reformada, porque há questões constitucionais substanciais que podem ser, e muito provavelmente serão, analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que isso afronta, inclusive, o que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu nas ADCs 43, 44 e 54, que tratou lembra toda aquela discussão da prisão a partir, né, da condenação em segunda instância, e o Supremo, com base, né, no princípio da presunção de inocência e dando eficácia constitucional ao artigo 283 do Código de Processo Penal, decidiu que não era possível. Antes do julgamento, até conversava com o James, que é o presidente da Anacrim, ele foi ao STJ, estávamos lá conversando, e ele levantou essa possibilidade, e eu confesso que eu falei, olha, eu acho remota essa possibilidade. Eu, sinceramente, achava remota, porque tinha para mim assim, muito presente a impossibilidade, né, de você conferir uma eficácia imediata a uma decisão que ainda, né, poderia ser passível de recurso, né, e porque o STJ teria uma competência apenas de homologação. E aí, durante o julgamento, a gente começou a ver que isso efetivamente poderia acontecer, e aí eu e o Dr. Alckmin, que é o advogado que representa os interesses do Robinho no caso, que inclusive é primo do vice-presidente da República, aí nós começamos a conversar e eu disse a ele, olha, é bom começar a preparar o habeas corpus, e ele já acionou
a equipe dele, né, para começar a redigir. E naquela noite mesmo foi impetrado, e aí por uma infelicidade muito grande, a distribuição deste habeas corpus caiu com o ministro Luiz Fux, que sabidamente é um ministro muito duro, que concede poucas ordens de habeas corpus, quase que nenhuma. Então, o conjunto da obra é ruim, né? Eu fiz até um post dizendo que as teses eram boas, mas talvez o caso não fosse tão bom, porque envolve uma figura pública, né, e um crime que não é um crime muito bom de se trabalhar, sabe? A gente segue no Brasil um caminho muito perigoso, ao meu ver, em se tratando de crimes de crimes sexuais que envolvem questões de gênero. Aos poucos nós estamos flexibilizando e em alguns casos até aniquilando o direito de defesa em prol da punição desses crimes. E me parece que esse não é o caminho. Eu nunca acreditei no direito penal, na verdade nunca acreditei na hipertrofia do sistema criminal como um todo, como uma medida eficaz de combate ao crime, à violência, né, à corrupção, enfim, o direito penal, lato sensu, ele não serve para isso. Uhum. Né? Eu costumo dizer aos meus alunos, o direito penal é que nem aquele zagueiro que chega atrasado depois que o gol foi feito, ou seja, é meio que não serve para nada, né? Lógico, não que não sirva para nada, mas retoricamente. Retoricamente, mas em termos de combate efetivo à violência, à criminalidade, à corrupção, né, se você conversar com os maiores criminalistas do país, eles vão dizer, isso não é de agora, enfim, que direito penal não serve para isso. Né? Enfim, a gente precisa efetivamente tratar o mal pela raiz, porque parece que é meio que da essência da sociedade brasileira, né? Uma sociedade machista, reacionária, enfim. Então, me parece que é mais um problema de educação, efetivamente, do que um problema vinculado à seara criminal. E o exemplo é muito claro. Se a gente pegar a Lei Maria da Penha, né, que já tem o quê? Vai fazer 20 anos quase. 20 anos, né? Diminuiu a violência contra a mulher? Não diminuiu. Se a gente pegar a qualificadora do feminicídio, que está prestes a completar aí 10 anos, diminuiu violência contra a mulher, os feminicídios? Não diminuiu. Então, isso é a prova de que efetivamente o direito penal não se presta a isso. Né? Então, a gente tem que trabalhar as questões sociais que fazem com que esses crimes ocorram. De forma muito pesada, inclusive. Né? Só que a gente vem relativizando o direito de defesa. Eu digo assim, às vezes eu sou mal interpretado. Porque eu sou um defensor do direito das minorias, quem me conhece sabe. Quem convive comigo sabe. Sabe qual é meu espectro político, a minha ideologia política, né? Sabe quais são as questões que eu defendo. Então, assim, eu defendo direitos de minorias, defendo o direito das mulheres, mas se há uma coisa para mim que é sagrado, e não tem sexo, não tem raça, não tem ideologia, é o direito de defesa. Os direitos e garantias fundamentais não podem ser flexibilizados ao argumento de que estou fazendo isso para combater violência e criminalidade. Não pode. A gente não pode tergiversar com direitos e garantias fundamentais, sobretudo aqueles que dizem com contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Mas a gente vem fazendo isso sistematicamente, sobretudo em crimes sexuais que envolvam mulheres. Então, veio lá a DPF 779, há uma discussão também no Supremo Tribunal Federal se em casos de feminicídio o jurado poderia absolver com base no quesito genérico. Enfim, há uma série de discussões que, na verdade, fragilizam o sistema criminal como um todo. Porque essas decisões são tomadas em casos que, né, envolvem, na grande maioria, crimes crimes sexuais contra mulheres, enfim, mas que podem servir de argumento para flexibilizar esses direitos e garantias fundamentais em tantos outros casos. Então, acho que a gente segue um caminho perigoso nesse sentido. E quando eu digo isso, às vezes sou mal compreendido, mas eu acho que essa conta vai vir, cedo ou tarde ela vai vir, e a história vai mostrar quem é que tinha razão nisso. Lembrando que o doutor Márcio Berti, que é de Cascavel, não advogou para o Robinho. E aqui também não estamos tratando especificamente do crime que ele teria cometido e pelo qual ele foi julgado e condenado na Itália. Exato. Não se defende aqui ou não se fala aqui do crime em si, mas do cumprimento de uma pena por um crime que não foi cometido no Brasil. Exatamente. Nem se entra no mérito e
Em alguns momentos no julgamento se entrou, a Procuradoria-Geral da República leu depoimentos, assim, coisas desnecessárias, porque não era aquilo que estava em julgamento, talvez para inflamar. Para mim, assim, ficou muito claro que a opinião pública teve um papel decisivo nesse julgamento. Sem dúvida, né? Ele é muito famoso. Eu achei que em algum momento a técnica foi deixada um pouco de lado. Eu gostei muito do voto do ministro Raul Araújo, porque ele foi um confronto, ele fez uma dialética muito robusta em face do voto do relator. Inclusive, ele teve a preocupação de pegar todas as decisões que o ministro relator colocou no voto dele, ele pegou uma por uma e disse o porquê que aquelas decisões não se aplicavam ao caso. Então, assim, para mim, uma decisão muito bem fundamentada. Estamos abrindo precedentes? Perigosos, e não é de hoje. E eu até finalizei a minha sustentação oral lá no STJ falando um pouco sobre isso. Porque, em nome dessa moralidade que todos nós conhecemos, teve um momento durante o nosso percurso que nós deixamos a legalidade de lado. E nós estamos pagando um preço muito caro. E ainda vamos continuar pagando esse preço muito caro por algum tempo, porque isso gerou um prejuízo, para além de um prejuízo processual, vamos dizer assim, em relação ao direito. Isso gerou um prejuízo, inclusive, democrático. Só que parece que a gente não aprende com os nossos erros, né? Não. Então, eu acho que os precedentes que se abrem são precedentes perigosos. Bom, lembrando que nesse momento que a gente está gravando, o Robinho segue preso, ele continua preso, talvez nos próximos dias, né, até que esse programa vá ao ar, essa realidade tenha mudado, mas ele está num presídio que tem muitas pessoas que cometeram crimes que tiveram uma ampla repercussão nacional. Ele está hoje no presídio do interior de São Paulo. Tremembé, se não me engano. Exatamente, né? A Richthofen, acho que passou por lá. O Nardoni está lá, né? O médico, aquele médico acusado. Abdel Nassif. Exatamente. Até se fala que a possibilidade dele dividir em cela e tal, né? Depois que ele sair do período de isolamento, Mas lembrando, mais uma vez, aqui não se defende o crime, não está em pauta nesse momento o crime ou se cometeu ou não cometeu o crime, porque ele diz, inclusive, que ele foi condenado à revelia. Né? Ele diz que ele não teve direito à ampla defesa na Itália. É uma das... Eu tenho uma carta que o advogado dele aqui no Brasil mandou para mim, do advogado na Itália, apontando várias, né, falhas no processo. Eles estudam, inclusive, a possibilidade de o que seria aqui no Brasil uma revisão criminal. Não sei se lá, parece que lá também é cabível, mas eu não sei quais são os requisitos, enfim. É uma discussão que eles vão ter que travar lá, né, na Itália. Mas me parece que aqui no Brasil, em relação a esse processo de homologação de decisões estrangeiras, há questões constitucionais que são relevantes. E o que fica é que julgou-se o caso Robinho e, a partir disso, nós temos um caminho aberto para outros casos. E aí que é justamente isso que justifica a atuação da Anacrim, né? Porque a gente trabalha para que seja construída uma jurisprudência, né, garantista, que tenha por fundamento a Constituição da República e as leis do país, deixando de lado questões morais, juízos morais. E isso é sempre muito difícil quando envolve, primeiro, figura pública e crime sexual, né? Mas as pessoas precisam entender que a função da justiça é justamente, sobretudo de uma corte superior, é justamente ser contra-majoritária, né? É lógico que o juiz ali, o ministro, enfim, é um ser humano, ele sofre a pressão, mas é preciso ter tranquilidade, né? Até coragem para poder enfrentar tudo isso. E nesse sentido, me parece que o ministro Raul Araújo foi perfeito, ele estava calmo, tranquilo, enfrentou inclusive esses temas, dizendo sobre atuação contra-majoritária e pressão da mídia, enfim, ele deixou isso muito claro no voto dele. E isso é sempre um problema, porque nós tivemos um período que nós ainda estamos colhendo os frutos desse período, né, em relação ao lavajatismo, enfim, tudo isso que aconteceu no nosso país, né, que gerou toda essa polarização política,
o desgaste do próprio Poder Judiciário. O desgaste do próprio Poder Judiciário vem daí. Então, ou seja, parece que o Judiciário ainda não fez a meia-culpa. Né? O Supremo Tribunal Federal hoje enfrenta uma batalha muito grande com o próprio Congresso Nacional. Me preocupa, inclusive, na próxima eleição federal, onde nós vamos eleger os deputados federais e os senadores, a depender da composição do Congresso Nacional, os ministros supremos vão enfrentar uma resistência e um problema muito grande. E está logo aqui na nossa frente. Tá posto. Então, assim, parece que não se aprendeu com isso. Por outro lado, nós também temos um Congresso Nacional muito apático, que trabalha as pautas de acordo com as suas conveniências, não pensando num bem da sociedade em geral. E hoje parece que há uma queda de braço muito grande com o próprio Supremo Tribunal Federal, porque questões que não são resolvidas pelo Congresso, via de regra, chegam ao Poder Judiciário. E outra, os ministros do Supremo eles não agem de ofício. Precisa dar eles uma são resposta. provocados, e muitas vezes são provocados pelos próprios parlamentares a tomar decisões que uma decisão judicial nunca vai agradar a todos. Sempre uma parte, sempre alguém vai ficar descontente com elas. Então, um exemplo muito claro dessa queda de braço por exemplo, essa votação do Supremo em relação ao posse e porte, ao tráfico e a posse do entorpecente, enfim, e o Congresso trabalhando daí para aprovar uma lei que seja contra o que decidiu o Supremo. Enfim, essa queda de braço não é boa para a democracia, não é boa para a sociedade. Passou-se do momento, mas a gente não consegue ver isso, porque nem o Executivo e o Legislativo estão tendo uma boa interlocução, e o Judiciário, com o Legislativo, muito menos. Parece que com o Executivo há um certo entrosamento, mas com o Congresso o diálogo está sendo muito difícil. E nós temos hoje um Congresso Nacional muito, eu não quero usar uma palavra muito pesada, muito embora eu deveria, mas um Congresso muito conservador muito defensor de ideologias, né? Assim, lógico, o parlamento seria até o palco mais adequado para a gente discutir as questões ideológicas de uma sociedade multifacetária, enfim. Mas esses debates, primeiro que eles não são tão pacíficos assim, quando esses debates ocorrem dentro do parlamento, há sempre sempre num tom mais elevado. E as pautas que são colocadas em votação são sempre pautas mais rígidas, que me parecem são um retrocesso de determinados avanços sociais que a gente conquistou. Vamos entrar num assunto, então, que já envolve necessariamente o Congresso, porque nos últimos dias a gente teve a aprovação do PL, do projeto de lei, que põe fim na saidinha dos presos. Um levantamento apontou que 5% dos presos acabam não retornando ou, durante as suas saídas, cometem algum tipo de crime, 95% retornam e cumprem normalmente sua pena. A Anacrim já tem um posicionamento sobre a aprovação da lei? Lembrando que até esse momento não existe nem veto, nem o sancionamento da lei pelo presidente. Está na mesa do presidente. Bom, a Anacrim é completamente contra esse projeto de lei, Eu, inclusive, enquanto professor e advogado, também sou completamente contra. Esse é um exemplo de uma atuação no Congresso que vem como uma resposta, vamos dizer assim, utilitarista, vamos dizer, tá? Esse projeto, eu acho que ele, salvo engano, é de 2011. Ele estava parado há muito tempo. E aí teve uma tramitação muito rápida por conta de um episódio ocorrido há pouco tempo atrás, em que um preso em saída temporária acabou matando um policial, enfim, Mas as estatísticas estão aí, é um número pequeno de presos que sofrem o benefício, que acabam cometendo esses crimes. Mas há questões mais substanciais por trás disso, Quando veio a lei dos crimes hediondos, lá em 1990, que é a Lei 8.072, ela previa que os crimes hediondos eles seriam cumpridos em regime integralmente fechado. No julgamento de um habeas corpus, o relator, salvo engano, era o ministro Marco Aurélio, e, salvo engano, esse habeas corpus não foi nem impetrado por um advogado, foi por um preso, algo assim.
o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade desse dispositivo da lei que determinava que a pena dos crimes hediondos seria cumprida em regime integralmente fechado. Dizendo que, olha, a pena tem uma função para além da punição. Ela tem uma função ressocializadora, né? A gente tem que, aos poucos, ir reintegrando aquele que fatalmente será colocado liberdade, mais dia, menos dia. Então, a lei de execução penal também sofreu várias reformas, justamente para buscar a implementação de direitos e garantias fundamentais, como dignidade da pessoa humana, enfim, uma série de questões. Bom, doutora, a gente está caminhando para a nossa reta final desse bate-papo e eu gostaria de um posicionamento seu como advogado mesmo, especialista na área. Essa lei que acaba de ser aprovada pelo Congresso brasileiro, ela é constitucional? Eu acho que ela é inconstitucional. Ela fere a Constituição, fere pactos internacionais de direitos humanos, enfim, é uma série de questões que envolvem. Porque ela não trata somente da saidinha, né? Por exemplo, ela exige exame criminológico para a progressão de regime. Há uma série de circunstâncias aí, né, que envolvem essa lei. Todas elas recrudescendo. E a gente não pode esquecer que o nosso sistema carcerário foi declarado inconstitucional na DPF 347. Então, ou seja, nós temos um estado de coisa inconstitucional. Basta a gente parar e analisar que o crime organizado surge de dentro dos nossos presídios. Está aí, né? O PCC para provar isso, né? E a partir do PCC tantos outros. Exatamente. Né? Então, isso é a prova de que o nosso sistema carcerário ele é efetivamente um sistema falido que não contribui para a ressocialização de ninguém. A pessoa às vezes entra lá por o cometimento de um crime que nem é tão grave, por conta de uma questão de sobrevivência lá dentro, ele tem que se filiar e tem que servir ao crime organizado. Muitas vezes ele tem que colocar a família dele, que está aqui fora, a serviço do crime organizado, para preservar a sua vida e a vida da sua família. Então, essas questões parece que passam à margem, né, do nosso Congresso Nacional, que não se debruça e não debate temas importantes que dizem efetivamente com o sistema. Como é que nós vamos resolver isso? Porque é um problema social sério, é um problema que aflige todos nós. Como é que nós vamos resolver o problema, né, do cárcere no Brasil? Aumentando pena, colocando mais gente lá, enfim. A discussão é uma discussão que não se dá apenas no âmbito do direito, né? Nós temos questões aí sociológicas, enfim, questões culturais. A gente precisa avançar muito nesse caminho e me parece que o Brasil não está conseguindo sair desse atoleiro e muito pelo contrário, né? Cada ano que passa a coisa fica pior. Às vezes eu tenho a sensação que a gente dá uns 2 passos para frente, mas uns 5 para trás. Assim, mais ou menos isso. A gente fica enxugando o gelo, né? Isso é um problema, porque todos nós sabemos, né? A criminalidade está aí na pauta do dia, a gente tem que combater crime, a gente sabe, mas como é que a gente vai fazer isso num país com um número de desemprego tão grande, com uma desigualdade social tão grande, com um nível cultural em determinadas localidades tão baixo, com diferenças sociais e econômicas altíssimas, ou seja, tudo isso influencia para o cometimento de crime, para o número, né, do cometimento de crimes, enfim, é um problema muito sério. E um sistema penitenciário que acaba sendo uma fábrica de criminosos, né? E acaba, efetivamente, ele se presta mais a isso do que efetivamente, né, porque a gente falar em nós temos as teorias da pena, né? A teoria retributiva, enfim, né? A gente falar que a pena tem um caráter ressocializador é utópico, né? É ingênuo a gente acreditar nisso. Como é ingênuo a gente acreditar que a pena tem um caráter preventivo. É muita ingenuidade a gente acreditar, olha, vou aumentar a pena do crime tal para... Aumentamos, né, o pacote anticrime aumentou a pena máxima de 30 para 40, mas enfim, é uma utopia a gente achar que aumentando pena vai diminuir violência e criminalidade, muito pelo contrário. Doutor, nosso tempo lamentavelmente esgotou. Passou rápido hoje, né? Rápido, falei muito, rápido. Não deixei nem a Ju falar. É muito bom porque a gente precisa de esclarecimentos nesse momento, que a gente está ainda no meio dessa panela de pressão dos dois acontecimentos. E num próximo bate-papo nosso, talvez a gente se aprofunde ainda mais com outras informações sobre ambos os assuntos. Muito obrigado. Estou sempre à disposição, é sempre um prazer poder
né, ter esses bate-papos, que são matérias que eu gosto, enfim, eu acho que levar esse esclarecimento para a população é muito importante, porque a gente fala aqui de forma técnica, tentando demonstrar que a vida não é esses noticiários que a gente encontra por aí, né? Enfim, sensacionalistas e tal. De fato, exatamente. Na descrição do vídeo a gente vai colocar o link para sua defesa lá no STJ, para quem quiser que legal. acompanhar um pouco mais e se inteirar um pouco mais de como foram os votos dos ministros também. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Ju. Obrigado. Obrigada. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, a gente volta na semana que vem com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.